Vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza, em Provérbios, capítulo 25. Provérbios 25, a gente vai ler o verso 19. Provérbios 25, 19, eu quero saudar você que nos visita pela primeira vez aqui na comunidade, é muito bom ter você conosco aqui nesse lugar, e você também que nos assiste pela internet, que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Provérbios 25, 19 diz assim: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Vamos ver novamente? Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Um dos momentos mais esperados numa cerimônia de casamento é a troca das alianças. Normalmente é deixado para depois da palavra, da mensagem. Uma daminha normalmente vem, e no altar os noivos viram-se um para o outro e fazem seu compromisso, seu voto de fidelidade. A troca das alianças nada mais é do que um dizer para o outro o seguinte: eu confio em você, eu acredito em você, nós estamos juntos nessa até o fim. Você sabe que a confiança é a base de todo relacionamento. A confiança é o alicerce que sustenta uma relação, seja de marido e mulher, seja de amizade, seja de patrão e funcionário. Toda e qualquer relação está baseada na confiança. O dicionário diz que confiança é a fé que se deposita em alguém. Confiança é a fé que se deposita em alguém. E todos nós que aqui estamos temos um relacionamento com Deus, amém ou não? E todos nós que aqui estamos certamente confiamos em Deus. Quem aqui confia em Deus? Agora, você sabe que todo relacionamento é uma via de mão dupla. Por isso que nos votos de um casamento, o noivo fala para a noiva e posteriormente a noiva fala para o noivo. É por isso que nos mandamentos mútuos que você vai encontrar, em especial no Novo Testamento, você vai sempre encontrar a seguinte expressão: uns aos outros, falando de mutualidade. Não é só um, mas é uma relação de duas partes. O que eu estou querendo perguntar para você hoje à noite, de uma forma muito direta e objetiva, é o seguinte: que legal que Deus é alvo da sua confiança, mas e você? Deus pode confiar em você? Eu sei que você confia em Deus, afinal de contas Ele tem um caráter imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender do que prometeu. Ele jamais deixou de cumprir uma de suas promessas. Mas esse mesmo Deus, a quem você confia, será que Ele pode olhar para você e dizer o seguinte: eu também acredito em você, eu também confio em você? Durante toda a história bíblica, Deus ele confiou em homens e mulheres. Confiou para eles uma missão, um chamado, um propósito. E algumas vezes a impressão que a gente tem ao ler a Bíblia é que Deus errou o pé. A gente sabe que isso não é verdade, porque Deus não erra. Mas fato é que muitas pessoas a quem Deus depositou confiança não fizeram jus
a essa confiança que receberam. Eu quero citar pelo menos 3 exemplos. O primeiro deles é de Adão. Deus, em Gênesis capítulo 2, confia a Adão um jardim. Deus coloca Adão ali no Éden, depois de tudo feito, tudo preparado, e diz para Adão o seguinte: você é responsável por guardar e cultivar esse lugar. Você cuida de tudo. E todo dia Deus voltava na viração do dia, no final da tarde, e conversava com Adão, certamente, de como tinha sido o dia, como é que tinham sido as coisas, se alguma dificuldade existiu ou não, como é que ele estava se sentindo. Mas um dia, Adão traiu a confiança de Deus. E Adão, que foi colocado no jardim para cuidar daquele lugar, no capítulo 3, versos 23 a 24, é expulso do jardim. E não só expulso, a Bíblia diz que Deus coloca um querubim na porta do jardim para impedir que Adão pudesse novamente ter acesso àquele lugar. A confiança que Deus depositou em Adão não se sustentou. Segundo personagem bíblico a quem Deus depositou confiança e pisou na bola foi o sacerdote Eli. A história dele está em 1 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 4. Eli era sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era o pastor na religião judaica. Era aquele que, além de trazer ao povo os desígnios de Deus, também recebia as ofertas, os sacrifícios. Era aquele que chegava diante de Deus para pedir perdão pelo pecado do povo, e Deus tinha confiado a Eli esse ministério. Mas no capítulo 2, verso 30, a Bíblia traz a seguinte palavra: portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Olha as palavras de Deus para Eli, o sacerdote. Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Olha o que Deus diz para Eli: eu confiei a você, a sua casa e a sua família, um ministério, e eu mesmo tinha dito que isso seria para sempre, perpétuo. Deus continua: porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. E no mesmo dia, os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, morrem. A arca de Deus é tomada pelos filisteus, e Eli cai da sua cadeira, quebra o seu pescoço e morre. E a sua nora tem um filho naquele dia, chamado Icabode. Foi-se a glória de Deus. Deus confiou em Eli. Eli não deu conta do recado. E o terceiro personagem bíblico dessa noite a quem Deus confiou foi Saul. Deus confiou a Saul uma nação. Você já deve ter ouvido por muitas vezes que Saul foi uma escolha do homem. Não é verdade. Se você ler o texto bíblico com cuidado, você vai ver que no capítulo 8 de 1 Samuel, o povo de fato pede um rei. Não era o desejo de Deus, mas Deus concede de uma maneira permissiva que o povo tenha um rei, como as outras nações também tinham. E no capítulo 10, verso 1, diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Saul é ungido rei de Israel. Deus confia àquele homem uma nação. O chamado dele é cuidar daquele país, daquele povo que pertence a Deus. Mas depois de uma série de fatos, Deus se apresenta a Saul novamente através do profeta Samuel, no capítulo 15, verso 28. E um dos textos mais duros da Bíblia, Samuel diz para Saul:
o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Parou para pensar um negócio desse? Você ouviu uma palavra dessa de Deus? Deus hoje está rasgando o reino de você. Está entregando para o teu próximo, que é melhor do que você. Deus tinha confiado em Saul. Deus tinha acreditado em Saul. Mas a rebeldia, a falta de arrependimento, não permitiu que aquela relação continuasse. Adão é expulso do jardim. Eli tem seu ministério tomado. E Saul é colocado para fora da nação, porque a confiança foi quebrada. Mas a mesma Bíblia que diz que muitos homens tiveram essa relação quebrada, também diz que muitos homens receberam de Deus uma missão, receberam de Deus um chamado e deram conta do recado. Gente imperfeita, gente como nós, gente com falhas, gente com situações a serem resolvidas, mas que receberam de Deus uma missão e foram até o fim com aquilo que receberam. E eu separei 3 personagens bíblicos que eu gostaria hoje de trazer para nós pensarmos no que esses homens podem nos ensinar. O primeiro deles é Noé. Abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 6, versos 5 a 9. Rapidinho, Gênesis 6, primeiro livro da Bíblia, dos versos 5 a 9. Se você acha que conhece a história de Noé porque você assistiu o filme no cinema, eu peço que você desconsidere a sua opinião de conhecer a história de Noé, tá bom? A única coisa que tem em comum é que choveu e tinha um barco, o resto... E tinha alguns bichos também. Depois você lê a Bíblia e conheça a história direito. Gênesis 6, do 5 ao 9, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O texto começa pintando um quadro de iniquidade, um quadro de maldade. A Bíblia diz que a maldade se espalhou, se multiplicou. As pessoas eram más, as pessoas não eram justas, as pessoas não tinham compromisso com Deus, cada um fazia o que achava melhor, estavam vivendo as suas vidas alheias a Deus. Mas daí vem o verso 8 e traz a seguinte expressão: no meio de tudo isso, a Bíblia diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro diante dos seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A primeira lição para nós hoje à noite é a seguinte: Deus confiou em Noé, porque Noé teve a coragem de ser diferente. Vamos repetir isso juntos? Diga: Deus confiou em Noé, porque ele teve a coragem de ser diferente. O mundo vivia de um jeito, Noé vivia de outro. O mundo caminhava para um lugar, Noé caminhava para outro lugar.
O mundo era regido por alguns valores. Noé era regido por outros valores. Noé era diferente. 1 de João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. O apóstolo João diz isso, o mundo inteiro jaz do maligno. Este mundo pertence a quem? Ao maligno. E é curioso que, mesmo sabendo disso, Jesus, em João 17:15, ele ora pelos seus discípulos com as seguintes palavras: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus em nenhum momento pediu ao Pai o seguinte: Senhor, arranca eles desse lugar, porque esse lugar é mau. Tira eles desse ambiente, porque pode ser que esse ambiente os influencie negativamente. Jesus nunca orou isso. Muito pelo contrário, Jesus disse: Senhor, eu não peço que os tires do mundo. O mundo é mau, o mundo pertence ao maligno. Pode deixá-los no mundo, mas que eles sejam livres, guardados, protegidos do mal. Que eles tenham coragem de, mesmo no mundo mau, ser diferente de quem está no mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, diz: não vos conformeis com este mundo, ou com este século. Ou seja, o mundo tem uma forma, o mundo tem uma forma. Paulo diz para a igreja: vocês não devem entrar na forma, no jeito desse mundo. Jesus, no Sermão da Montanha, diz aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não é o ambiente que te transforma, mas você deve ser um agente transformador do ambiente em que você está. Vou repetir: não é o ambiente que te transforma, mas é você que transforma o ambiente. Tem muito crente dizendo: Maranata, me tira daqui, eu não aguento mais, esse mundo é mau. E Jesus está orando exatamente o contrário: deixa ele aí, para fazer diferença, para ser uma bênção, para iluminar, para salgar o lugar onde ele está vivendo. Noé era esse tipo de gente. Vivia num mundo muito parecido com o nosso, onde os valores estão completamente distorcidos. Aquilo que é certo hoje é tido como errado. Aquilo que é errado é tido como certo. E nesse mundo mau, como nos dias de Noé, Jesus disse que os últimos dias serão como os dias de Noé. Que nesses últimos dias que nós vivemos perto da volta do Senhor, nós possamos ser levantados como Noé. No mundo de injustiça, no mundo onde as pessoas não têm caráter, não têm valor, nós possamos ser justos. No mundo onde as pessoas não têm mais integridade, que o povo de Deus seja íntegro, seja correto. No mundo onde ninguém está aí para Deus, que nós possamos andar com o Senhor. Houve um tempo na igreja em que se pensava que ser diferente tinha a ver com a roupa que a gente usava, com o tamanho do cabelo que a gente tinha, com usar brinco ou não, com usar maquiagem ou não. Houve um tempo na igreja onde se pensou que essas coisas é que iriam nos diferenciar do mundo, quando na verdade nunca foram essas coisas que deveriam nos diferenciar do mundo. Mas o que deveria nos diferenciar do mundo e o que deve nos diferenciar do mundo é o nosso caráter, são os nossos valores, é a nossa integridade, é a nossa coragem de ser diferente do mundo, de não se moldar, de não se conformar com esse mundo. Eu pergunto a você: quem é você lá no seu trabalho? Aqui na igreja eu sei que você é uma bênção, aqui eu sei que você canta, aqui eu sei que você fala Pai do Senhor, aqui eu sei que você levanta a mão e diz glória a Deus. Mas lá no trabalho, na rodinha, na hora de assinar um contrato, na hora de ajeitar uma nota,
Quem é você lá? Lá, no trabalho. Quem é você no churrasco da empresa? Aqui na ceia de Ano Novo, eu sei que isso é uma bênção. Você não fala palavrão, você ora antes de comer, você diz, nossa, que maravilha, né? Quem é você lá na fila do refeitório da empresa que você trabalha? Qual é a sua conversa? Quais são os seus valores? Quem é você nas redes sociais? Facebook, no Instagram. Quem é você lá? Não aqui na igreja, na faculdade. Quem é você nos grupinhos de WhatsApp que você participa? Será que você é aquele que fica mandando vídeo pornográfico para os outros? Fica dando risada de piada suja? Será que você é do tipo que é igual? Seus valores são iguais. Você e um mundano é a mesma coisa. Deus confiou em Noé, porque mesmo vivendo num mundo terrível, ele tinha coragem de ser diferente. Ele era íntegro. Integridade fala de alguém inteiro, que não é parcial na sua atitude, nos seus valores. Tinha uma expressão antiga que a gente usava, era Maria vai com as outras. Você já ouviu isso ou não? Pergunta aí para o seu vizinho, você é Maria vai com as outras ou não? Você é do tipo que quer estar sempre com a maioria? A maioria, não, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Todo mundo. Esses dias eu vi um crente com dó do Ike Batista. E eu perguntei por quê. Ele falou, Aquiles, porque é assim, se não pagar a propina, então não entra na empresa. Eu falei, legal, benção, né? Que maravilha. Olha que ponto que a gente chegou. Olha que ponto que a gente chegou. Caleb, no capítulo 14 de Números, versículo 23 a 24, Moisés está sendo usado por Deus para dizer quem vai entrar na terra ou não vai. E o texto diz assim, nenhum deles verá a terra. Nenhum deles. Foram 12 espias. Moisés está dizendo, essa turma aí não vai entrar. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, ele vai entrar. Caleb foi diferente. O espírito dele era outro. Ele não agia como os outros agiam. Ele não estava com a maioria. Ele tinha coragem de ser diferente. Daniel, exatamente a mesma coisa, vivendo num mundo ímpio, na Babilônia, num império idólatra, onde as pessoas adoravam outros deuses, onde as pessoas adoravam sol, lua, imagens e escultura. Saiu um decreto do rei. A Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso que a gente está falando dele aqui milhares de anos depois. Não por causa da roupa que ele usava, não por causa do carro que ele tinha, não por causa do patrimônio que ele montou, mas porque ele teve coragem de ser alguém diferente. Quem é você? Será que Deus pode confiar em você? Ou na hora do aperto, você cede? A palavra dos apóstolos foi clara no meio da perseguição da igreja. Eles estavam querendo proibir o povo de Deus de pregar a palavra. Pedro falou o seguinte, olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nosso negócio é agradar a Deus. Nosso negócio não é a opinião da maioria. Nosso pacto é com Deus e não com o que essa sociedade perversa está pregando. Irmãos, que Deus levante nesse lugar, em nome de Jesus, uma igreja de gente diferente. Diferente. Que nós possamos ser gente diferente, em nome de Jesus. O segundo personagem é Abraão. Abraão foi alvo da confiança de Deus, porque ele não permitiu que o tempo de espera apagasse a promessa de Deus. Vamos repetir, diga, Abraão
não permitiu que o tempo de espera apagasse a promessa de Deus. Quem aqui quer ser usado por Deus? Pode dizer amém? Você quer andar lado a lado com Deus? Quer alcançar as promessas de Deus? Então tem uma coisa que você precisa fazer hoje. Você precisa jogar fora seu relógio. Se for Rolex, Panerai, Patek Philippe, você pode jogar ali no lixo da minha sala depois. Eu não estou falando desse relógio. Eu estou falando da nossa mania de querer achar que Deus está atrasado e que as coisas não vão acontecer na nossa vida. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Repita isso, diga: toda promessa passa pelo teste do tempo. Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, para ele ser pai de uma nação. Deus diz: eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ter um filho, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão tem 75 anos. A promessa vai começar a se cumprir no capítulo 21 de Gênesis, quando Isaac nasce. São 9 capítulos. Você lê em 15 minutos. Mas foram 25 anos de espera. Será que Deus pode chegar para você e te confiar uma missão? Te dar um chamado? Dizer: olha, isso aqui é seu. Isso aqui é responsabilidade sua. Eu estou acreditando em você. E você não vai permitir que o tempo apague isso. Você não vai permitir que o tempo de espera, as lutas, acabem com isso. Deus confia em quem sabe esperar a hora certa. Será que tem alguém aqui que não gosta de esperar? Tem alguém aqui ou não? Só eu, o resto é tudo santo. Levanta a mão. Tem bastante mentiroso também, isso? Amém. Não é que eu não gosto de esperar, eu sou... parece que, eu ia falar que entra um negócio ruim em mim, mas não entra, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Mas esperar é horrível. Deus confia em quem é capaz de esperar. Deus confia, fecha a porta aí agora, Jean, para ninguém sair, em quem não dá lugar para ansiedade. Como é que Deus vai confiar uma missão para uma pessoa desesperada? Você conhece gente desesperada, não? Gente que tem aquele formigamento. Você confiaria em alguém assim? Você deixaria seu filho com alguém assim? Você deixaria sua empresa, seu patrimônio, seus bens, na mão de um desesperado, na mão de alguém afobado? Deus confia em quem acredita até o fim. Jesus diz: tem que perseverar até o fim. Deus confiou em Abraão, porque ele não permitiu que o tempo apagasse a promessa e o propósito de Deus para a vida dele. Não permita que o tempo venha arrefecer, diminuir, apagar os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir em nome de Jesus. Quem tem problema com esse relógio aqui sou eu e é você. O nosso Deus é Senhor do tempo, Ele é Senhor de todas as coisas. Terceiro e último lugar para nós orarmos. Deus confiou em um homem, na verdade um moço, 17 anos, chamado José. Você conhece um pouco a história de José? Se você não conhece, depois em casa, por favor, leia essa semana com uma lição de casa aqui, do capítulo 36 ao 50 de Gênesis. José é filho de Jacó. Jacó tem 12 filhos. José é o preferido, que tem um sonho, que um dia vai ser grande. Seus irmãos começam a odiá-lo pela preferência do pai e pela sua mania de grandeza. O jogam numa cisterna, o vendem para uma caravana de ismaelitas que está indo até em direção ao Egito.
inventam uma história mentirosa para o pai. E a Bíblia diz que no Egito, José se torna uma mercadoria, escravo. Vai trabalhar na casa de Potifar, é um empregado, um serviçal. Começa depois a crescer, a trabalhar como mordomo. Um dia a mulher de Potifar dá em cima de José. De maneira injusta, José é lançado na prisão e passa anos da sua vida lá. Até que depois de uma série de tramas, interpreta o sonho de Faraó e se torna governador do Egito. Um dia seus irmãos que o traíram, seus irmãos que o venderam, foram assolados pela fome lá em Canaã e foram bater na porta de José, governador do Egito, clamando por ajuda. Quem é José? Por que Deus confiou em José? Porque José não permitiu que as lutas do passado influenciassem suas atitudes do presente. Eu vou repetir e peço que você repita após mim. Diga: José não permitiu que as lutas do passado influenciassem suas atitudes no presente. Irmãos, todos nós que aqui estamos, temos uma história triste para contar. Temos ou não? Todo mundo aqui tem um testemunho. Você já ouviu o testemunho? Todos nós aqui temos. Um pai que foi embora, uma mãe que protegia mais a irmã ou o irmão, uma avó que não ligava, um ex-noivo que trocou por outra lambisgoia, um antigo sócio que passou a perna, um primo que abusou, um pastor que não deu oportunidade, um funcionário que levou na justiça, uma ex-mulher que traiu, um pai que foi alcoólatra. Todos nós aqui temos uma história triste para contar. A pergunta que eu faço para você hoje à noite é a seguinte: você não vai virar o disco, não? Você não vai mudar essa ladainha sua? De 30 anos, de 20 anos, de 40 anos. Eu não estou dizendo para você que não doeu, que não foi injusto. Eu não estou dizendo para você que não foi difícil, mas eu estou dizendo para você que ficar preso ao passado vai te impedir de alcançar os sonhos de Deus para o teu futuro. Em nenhum momento, na hora de agir com seus irmãos, José levou em consideração aquilo que tinha acontecido. É preciso abandonar a vitimização, deixar de lado essa conversa de anos. Você sabe o que me aconteceu? Te contaram? Você sabe minha história? Você sabe quem foi meu pai? Você conhece minha ex-mulher? Você sabe o que ela fez? Você sabe do meu filho? Você sabe, você ouviu? Te falaram? Te contaram? E quem vive preso ao passado não consegue avançar para o futuro. Deus confiou em José porque Deus sabia que na hora que a fome assolasse o mundo, Deus estava interessado na preservação da vida. Encontraria em José um coração perdoador, não um carrasco, não alguém que iria se vingar, não alguém que estava esperando a primeira oportunidade para dizer: agora é a minha vez. Será que Deus pode confiar em você? Ou você é do tipo que tem uma caixinha, uma lista negra? Já ouviu isso ou não? Ele está na minha lista negra. Você tem uma lista negra dentro do seu coração de gente que você falou: eu não quero nem ver. Se eu passar na rua, eu mudo de calçada. Eu não quero nem falar. Você é crente, está aqui sentado na igreja e você não vai na casa do seu cunhado. Você é crente, está aqui na igreja e não conversa mais com seus pais. Você é crente, está aqui na igreja, levanta a mão e você não olha na cara da sua sogra, da sua irmã, do seu irmão. Você vem aqui, toma ceia, mês após mês, acha que está tudo certo e está deixando o passado te corroer. Você é ressentido.
Deus não pode confiar em alguém ressentido. Você sabe o que é ressentido? É aquela pessoa que sente de novo, ela ressente, sente mais uma vez. Toda vez você volta lá para o abuso lá de trás. Toda vez você volta para o acontecimento lá de trás. E fica dia após dia alimentando aquilo que você já deveria ter matado. Perdoe, vire a página, mude o disco, seus melhores dias estão à sua frente. Pare de olhar para aquilo que passou. Quando José teve seu primeiro filho, ele põe um nome, ele precisa escolher um nome. Quando você for escolher o nome do seu filho, que critério você usou? Meu pai usou o seguinte critério. Meu avô tinha dito, quem botar o nome do meu pai, meu bisavô se chamava Aquiles. Quem botar o nome do menininho, ele falava, do meu pai, eu vou pagar os estudos, eu vou pagar tudo para o menino. Vocês estão rindo por quê? Tadinho do meu avô, não pagava nem as contas dele. Quando José foi escolher o nome do seu filho, ele escolhe o nome de Manassés. Sabe qual foi o critério dele? Manassés significa, Deus me fez esquecer de todos os trabalhos e de toda a casa do meu pai. Quando ele foi escolher o nome da pessoa mais importante na vida dele, ele falou, Deus me ajudou a virar a página. Deus me ajudou a deixar para trás aquilo que me perturbava. José foi privado da sua família. Ele não foi traído por um irmão, ele foi traído por 10 irmãos. Ele ficou preso, injustamente, ele teve sua liberdade cerceada, foi abandonado por todos, mas ele disse, Deus me fez esquecer. Por isso que Deus confiou nele, porque José não olhava para trás na hora de agir, ele olhava para frente. É por isso que Deus confiou em Jesus e disse, vai lá, salvar a humanidade. E na cruz do Calvário, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Quando os irmãos de José, assombrados pela culpa, no final de Gênesis, no último capítulo, Jacó morre e eles pensam o seguinte, agora ele vai nos matar. Porque a gente tem mania de atribuir aos outros o nosso caráter e os nossos valores. Quando você é um canalha, você acha que todo mundo é canalha. Quando você é lascivo, você acha que todo mundo é lascivo. Quando você tem esse caráter que os irmãos de José tinham, de mentiroso, de abusador, eles pensavam, esse cara é igual a gente. Mas a Bíblia diz que eles têm uma conversa, Gênesis 50, 19 a 21. E o texto diz assim, respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e os falou ao coração. Irmãos, Deus confia em gente que não tem lista negra. Deus confia em gente que não tem ressentimento. Deus confia em gente que não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Se você quiser ouvir algo maravilhoso, ouça o testemunho da Joyce Meyer no YouTube. Tem legenda, tem tudo, você pode ouvir. Essa mulher foi estuprada pelo próprio pai durante anos,
mais de 200 vezes. Todo sábado seu pai entrava no seu quarto, sua mãe estava fora trabalhando, e estuprava ela. O pai, não era o padrasto, não era outra pessoa. E a Joyce Meyer hoje tem um ministério internacional, talvez seja a pessoa que mais vende livro hoje no mundo como escritora. E isso só foi possível depois que ela perdoou o pai dela. Ela disse que chegou em dado momento no ministério dela em que ela já tinha perdoado o pai, e Deus falou para ela assim: você vai trazer seu pai para morar na sua cidade. Ela falou: não, Deus, espera aí, eu já perdoei, eu sustento ele, mas trazer para a minha cidade. Ele falou: é isso que eu quero. Essa mulher tem um testemunho extraordinário, porque ela não deixou que o passado influenciasse suas atitudes do presente. Por favor, eu não estou dizendo que o que te aconteceu não doeu, não foi difícil, não foi complicado, não foi injusto. Eu estou dizendo para você que se você não for capaz de virar a página e liberar perdão, sua vida vai ficar amarrada. Shakespeare dizia que você não perdoar é como se você tomasse uma dose de veneno todos os dias, esperando que o outro morra. Não tem sentido, não tem lógica. Você não perdoa, você tomar veneno, esperando que quem abusou de você, quem pisou na bola com você, venha morrer. José era diferente. Eu concluo dizendo que talvez no seu pensamento hoje, ao ouvir essa mensagem, passe o seguinte pela sua cabeça: Aquiles, para mim então não dá. Deus rompeu comigo, Deus não confia em mim. Eu não sou um Noé, eu não sou um Abraão, eu não sou um José, eu estou mais para Adão, Eli e Saul. Eu quero dizer para você que Deus rompeu com Adão, com Eli e com Saul, não porque eles eram maus, mas porque eles não se arrependeram. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que eu estou querendo dizer para você é que hoje é um novo dia. Talvez até aqui você deu a Deus 1000 razões para Ele olhar para você e dizer: imagina que eu vou confiar uma coisa para um desmiolado desse. Imagina que eu vou confiar algo para uma doida dessa. Ela, no dia que crescer, ela vai pisar na irmã dela. Ela está só, a conversa dela é o seguinte: deixa. Gente que fala assim é perigosa, ó. O mundo dá volta. O mundo dá volta. Porque, na verdade, você está querendo ver o outro por baixo. E deixa eu ensinar você algo que um amigo me ensinou. Torça para que os outros estejam bem. Gente feliz não enche o saco. Gente feliz não pede dinheiro emprestado. Gente feliz não vem bater na sua porta. Gente feliz está em restaurante chique comendo, está viajando para o exterior, está andando de carro zero e deixando você em paz. Você tem que torcer para a felicidade dos outros. E para a sua também. E para a sua também. Mas enquanto você gastar tempo e energia torcendo para que os outros estejam indo mal, você deixa de correr a sua corrida. Você se distrai com aquilo que aconteceu. Ao invés de você estar pensando nos seus negócios, você está pensando no seu concorrente, você está pensando em outras pessoas. Cuide da sua vida. Cuide daquilo que Deus colocou na sua mão. Ele te deu uma arca para construir, não tem lógica, mas eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer, porque lá na frente eu vou entender o propósito e o plano dele.
Ele me falou que eu vou ser uma grande nação, eu não tenho nem como, minha mulher é estéril, não tenho recurso, não tenho condição, mas eu vou acreditar naquilo que Deus falou, porque Deus confia em mim, e eu vou confiar nele também. Então saia daqui hoje pronto, para Deus olhar para você, e dizer, nós vamos zerar a quilometragem, daqui para frente, as coisas serão diferentes, em nome de Jesus, amém? Fica de pé para nós orarmos juntos, em nome de Jesus.